A noção de moralidade é relativa? Existe alguma coisa universal na moral? Existe algum princípio essencial, elementar, que rege nossas relações e que determine o que é certo e errado? Essa é uma pergunta bem mais abrangente em relação a isso. É uma pergunta que o Thierry Alves fez para mim. Eu vou resumir um pouco o que ele diz aqui. Basicamente, ele está indagando sobre essa questão perspectivista, né? Se não existe nenhum centro, se não existe nenhuma essência moral que rege nossas relações, porque seguindo essa lógica dele, toda a violência histórica, as dominações, os crimes, podem ser relativizados e podem ser justificados. Segundo essa retórica, não haverá nenhum freio cultural que impeça uma civilização mais desenvolvida tecnologicamente de aniquilar uma terceira, como fizeram os colonizadores europeus. Bem, basicamente é uma questão que é recorrente na ética. Se existem parâmetros universais, se existem parâmetros absolutos para avaliar a ética e a moral e nossos comportamentos, ou se é tudo relativo. Na verdade, na ética existem várias gradações para isso, não existe apenas uma lei universal ou se é tudo é permitido. Existem gradações, mas basicamente vamos dividir em dois princípios básicos. Um, que é de uma moral absoluta, ou de um imperativo categórico, como propõe o Kant, de que existe uma norma, de que existem regras, de que existem princípios morais éticos que a gente pode seguir, que a gente deve seguir, que devem reger nossas relações. Por outro lado, existe uma relativização, embora talvez não seja absoluta também, de que a gente tem que pensar em certos contextos, em certos comportamentos, em certos momentos históricos ou em certas sociedades. Eu penso em talvez voltar em alguma circunstância e falar especificamente de certas defesas para cada um desses polos, para cada uma dessas gradações de noções morais. Cada uma é muito interessante por si própria, mas eu vou falar o que eu penso sobre isso. Eu sou um relativista, embora eu pense que instintivamente, talvez evolutivamente, a gente tenha desenvolvido certos parâmetros para poder nos comportar enquanto seres humanos. A gente tende a evitar a dor, a gente tende a evitar o sofrimento, e isso, eu penso, cria uma certa coesão social também. A gente evitar o sofrimento nosso, a gente tende a ter uma empatia com os outros e a tentar evitar o sofrimento dos nossos próximos, de quem é da nossa comunidade, da nossa tribo, do nosso grupo. Então, talvez primitivamente, em grupos primitivos, a gente tinha essa noção social nossa de evitar o nosso sofrimento e de evitar o sofrimento do próximo. Só que o próximo realmente é o próximo imediato, né? O próximo da nossa comunidade. Os nossos inimigos, tribos rivais, tribos inimigas, tribos oponentes, a gente não tinha esse mesmo parâmetro. A gente podia lá atacar, exterminar, aniquilar esses povos rivais para dominar, para conquistar território, para conquistar riquezas. Então, nesse sentido primitivo, proteger o próximo, aniquilar o outro. Talvez essa seja a lógica também do imperialismo, né? Um país vai, né? Um país como Portugal, como Espanha, como Inglaterra vai, domina territórios, invade terra dos outros, aniquila povos primitivos, povos nativos para conquistar, para dominar, para ganhar uma vantagem comercial territorial. Nesse sentido, embora seja brutal, embora seja inaceitável, embora seja uma violência, uma agressão, parte desse princípio elementar de sobrevivência e de expansão. Pessoalmente, eu não acredito que exista na natureza nenhum tipo de moralidade. As coisas são como são, há violência, há mortes, há catástrofes, há agressão. A natureza é muito violenta. Se você vê um programa do National Geographic, por exemplo, ou Discovery Channel, lá os animais lá, um matando o outro, e é assim que a natureza funciona. A natureza é violenta, a natureza é agressiva, mas eu acho que nós, como seres racionais, não precisamos também viver nessa lógica da violência. Eu acho que nós, como seres pensantes, como nós nos desenvolvemos em nossa evolução, a gente hoje pode pensar de maneira racional na sociedade e tentar evitar esse sofrimento. A gente pode tentar evitar a violência com os outros e com a natureza. A gente não precisa ser assim. Mas eu sei também que muitos seres humanos ainda vivem num nível meio animalesco, sabe? As pessoas se comportam de maneira instintiva, agem de maneira violenta, agem de maneira brutal entre si. Então, embora eu saiba que nós podemos ser racionais e podemos pensar racionalmente nossa vida em comunidade, eu sei que muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, são meio animalescas mesmo e vivem nesse nível aí quase inconsciente, animalesco, vivendo para satisfazer desejos, para satisfazer necessidades básicas, e se comportam através da agressão, da violência, da intolerância, atacando grupos oponentes, atacando grupos inimigos e se matando mutuamente. Apesar de ser pessimista e não acreditar muito em nós enquanto indivíduos,
eu sou um pouco utópico também, porque eu acho que a gente poderia ser melhor. Mas eu não só acredito, como eu tenho certeza que as normas morais, as normas de comportamento sociais se configuram histórica e socialmente. Cada época tem suas leis, tem seus padrões morais, tem seus comportamentos. Numa época a escravidão era aceita, hoje em dia já não é mais. Numa época se aceitava, mesmo em guerras, né? Invadir, pilhar, saquear, matar as pessoas, estuprar as mulheres. Hoje em dia, mesmo em guerras, isso já não é tão aceito. Ou seja, essas normas vão se transformando ao longo do tempo e eu acho que exigiu muito esforço intelectual. Como eu disse, nós somos seres pensantes e ao longo da nossa história a gente refletiu sobre isso, a gente desenvolveu teorias, desenvolveu normas que deveriam ser aplicadas. A gente desenvolveu lá a Convenção de Direitos Humanos, a gente desenvolveu vários princípios legislativos para reger nossos comportamentos, mas na prática a gente é meio animalesco mesmo e a gente age nesse modo que é inaceitável, que é barbárico. Mas como eu disse, eu quero voltar no futuro para talvez debater algumas teorias éticas, debater alguns pensadores como Kant, como Bentham, como Rawls. Há vários pensadores que analisaram essa questão e desenvolveram elas ao longo da história da filosofia, então talvez seja legal a gente voltar a algum período e analisar algumas dessas teorias individuais e tentar entender o que eles defendem e como isso se relaciona com a nossa vida em sociedade. Espero ter sanado sua dúvida, Thierry. Se você tiver dúvida, pode mandar para mim, eu sempre tento responder aqui. Então quero saber o que vocês pensam sobre isso, se existe alguma norma moral absoluta ou se é tudo relativo. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!